Paulo recomendou a Timóteo, seu filho na fé, dizendo a ele: tem cuidado de ti e da doutrina, né? Vejamos a importância, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Porque através da doutrina sã que ele ia pregar, iria ajudar a muitos a se levantar, a servir e agradar a Deus. O diácono Paulo teve fazendo menção aqui do desastre espiritual causado, não é, por aqueles que pregam essa palavra de forma irresponsável, não é, que pregam a palavra por interesses contrários à vontade de Deus. Mas estrago, é claro que sim. O tanto de gente que hoje estão perdidos, mesmo fazendo parte de algumas religiões, estão perdidos, porque foram ensinados errados, foram instruídos por mentor que não tem o temor de Deus e que não tem o conhecimento da sã doutrina. E todos nós que pregamos essa palavra devemos de fato ter a preocupação de pregar o genuíno Evangelho. Bendito seja o nosso Deus. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, nós vamos ver no capítulo 1, verso 8 e 9 aproximadamente, ele vai estar dizendo que ainda que descesse um anjo do céu pregando um outro evangelho, ele disse que era para considerar esse evangelho com esse pregador, era para considerá-lo ele anátema. Ou seja, anátema quer dizer maldito, né? Que alguém viesse pregar um outro evangelho. Então a responsabilidade de fato é muito grande. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui, né? Para fazer menção da palavra de Deus aqui nessa campanha. E quando chegamos, o pastor Maxwell estava fazendo menção da importância, né, do envolvimento da igreja, não é, nesse processo, não é, o envolvimento da igreja nessa campanha. E eu louvo a Deus pela vida da igreja aqui, por ser uma igreja participativa, né? Uma igreja participativa. Os meus irmãos estão de parabéns, continuam fazendo isso, que Deus se agrada, não é? Muitos, eu sempre costumo falar que para muitos crentes, o pior lugar que tem para gastar o dinheiro dele é na igreja. Gasta dinheiro no shopping, gasta dinheiro na mercearia, na padaria, na sorveteria, gasta na feira, gasta tudo quanto é lugar e está bem. Agora, quando chega na hora de gastar na igreja, aí o negócio, né? O negócio para ele não dá certo.
Por quê? Porque já se acostumou a gastar só, né? Fazer os seus gastos particulares para a família, tudo bem, tem que gastar com a família, porém, tem que gastar também com a obra de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que colhe muito, ou seja, o que planta muito, colhe muito, mas o que planta pouco, né, que semeia pouco, pouco também vai colher. Os que já tiveram a compreensão dessa palavra, com certeza hoje estão desfrutando de vitórias extraordinárias. Louvado seja o nosso Deus. Bom, meus irmãos, eu já falei, não quero me estender muito, mas quero deixar aqui para nossa meditação de fé o texto qual me foi passado como o tema da campanha, como tema da campanha, que é Mateus capítulo de número 21 e o versículo de número 22. Tá certo. Mateus 21, 22. Todos aqueles que encontraram, digam amém. Aleluia. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Podeis assentar. Glória a Jesus. Muito bem. O tema da campanha é um tema bastante incentivador. Tema bastante incentivador. Ele estimula a fé do cristão, estimula a nossa fé. Quando paramos para meditar na profundidade desse texto, louvado seja Deus, se não despertar em nós algo positivo, nós estamos precisando fazer uma avaliação das nossas vidas. Se uma passagem como esta não mexe com nós estamos precisando passar pelo processo de conversão novamente. Porque aqui quem está prometendo não é um teólogo, não é o mestre, não é um filósofo, não é nenhum homem importante da sociedade que está falando isto aqui. Quem está falando isto é exatamente aquele que é, que era e que será eternamente Senhor nos céus e na terra. Louvado seja Deus. É aquele que diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia. Meus queridos irmãos, aqui o Senhor nos ensina algo muito importante. Ele aborda aqui 3 princípios nesse texto, quando ele diz: e tudo que pedirdes
na oração, crendo, recebereis. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aqui envolve busca. Nesse texto, a busca do cristão ao Senhor nosso Deus. Então, busca, oração e recebimento. Louvado seja o Senhor. Mas nunca diz respeito a buscar ao Senhor. O que quer dizer buscar ao Senhor é desejar ouvir aquilo que Ele diz. Buscar ao Senhor, desejar ouvir aquilo que Ele diz. Buscar ao Senhor, tentar encontrar. É o mesmo que procurar com afinco, desejoso de encontrar. Todas as vezes que nós encontramos uma passagem bíblica na Bíblia falando sobre buscar ao Senhor, é exatamente disto que esta passagem está tratando. Louvado seja Deus. E nós vamos ver o quanto é importante buscar a este Deus Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, há uma coisa muito séria nisto aqui, que deve também nos levar a fazer uma reflexão, porque todos nós buscamos ao Senhor. Mas os irmãos sabiam que nem todo mundo que busca o Senhor, Ele encontra. Nem todos que buscam têm resposta. Bom, eu não estou entendendo isso aí, pastor. Verdade é. Porque quando o Senhor nos manda buscar, mas nós precisamos entender um princípio, é que Ele nos estabelece condições para que possa ouvir o nosso clamor, para que a nossa busca chegue até Ele e Ele dirija a sua mão. Louvado seja Deus para todo o sempre. Então, nem todos que buscam encontram. Eu posso, para validar o que eu estou pregando aqui, eu posso fazer uso de duas passagens bíblicas. Uma delas nós encontramos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 15, não é? 2 Crônicas. Quando nós falamos 2 Crônicas, essa é a expressão correta, não é? Porque muitas das vezes nós ouvimos, não é? Esse pregador dizia assim: vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas, 2 Reis, não é segunda, segundo, porque se trata de um livro. Agora, quando nós devemos nos dirigir, a segunda é nas epístolas, a segunda epístola de Paulo, ou na primeira epístola de Paulo, porque ali se trata de uma carta, né? E Reis, Crônicas, Samuel está se referindo ao livro. Então, louvado seja o nosso Deus. Quando nós lemos 2 Crônicas, o capítulo 1, ou seja, capítulo 15, e o verso 1 e o verso de número 2, nós vamos encontrar uma passagem que, louvado seja Deus para sempre, nos confirma, né, que nem toda busca que o cristão faz é respondida por Deus. Nós vamos encontrar nesse referido capítulo
Judá estava passando pelo processo doloroso, abandono da fé. Havia uma confusão no meio dos judeus, do povo de Judá. Por quê, pastor? Porque já tinham passado alguns reis, e esses reis que passaram lá, alguns deles estavam enquadrados, no que já foi falado aqui nesta noite. Eles não tinham responsabilidade, aleluia, para com o povo de Deus, para com o ensinamento do povo de Deus, porque os sacerdotes também eram liderados por esses reis, e haviam passado já alguns deles, como foi o caso de Roboão, de Jeroboão, de Abias e outros, e o povo já estava agora praticamente sem acreditar. Mas de repente surgiu agora, Deus levanta o rei Asa, e Asa era um rei diferente, um rei temente a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Asa era um rei temente, um rei que levava a sério as coisas de Deus, a aliança com Deus. E a Bíblia diz que quando Asa ascendeu ao trono, agora os judeus, se manifestaram ali, houve uma manifestação da parte dos judeus, eles se alegraram, porque agora estavam sob a liderança de um rei que era justo, que era temente a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou um profeta até Asa, que era para Asa repassar para o povo, na verdade, como era que ia ser aquela situação, que ia ser diferente daquilo que eles estavam pensando. Praticamente eles estavam pensando que o simples fato de ter um rei justo ia resolver tudo, mas Deus agora manda o profeta levar a mensagem para o rei, louvado seja o Senhor, o rei Asa. E ele chega e diz assim: o rei Asa, assim diz o Senhor, quer dizer, para tu avisar este povo aí, que eu, Deus, irei, enquanto esse povo me buscar, enquanto o povo estiver me buscando, eu me deixarei achar por eles, mas se deixares de me buscar, não me encontrarão. Então é por essa razão que eu digo que nem todo mundo que busca encontra. Eu posso citar aqui uma outra passagem bíblica bastante conhecida, que comprova na verdade o que eu estou falando, que valida a minha palavra. Não é a minha palavra que vai validar a Bíblia, mas é a Bíblia que vai validar a minha palavra. Louvado seja Deus. Foi quando, na mesma situação, agora o povo de Judá estava passando pelo processo degradante, porque estavam cativos na Babilônia, por terem desobedecido ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus é aquele que Ele pune, mas sempre Ele dá oportunidade, porque o desejo de Deus não é ver alguém sendo castigado para todo sempre. Ele usa o castigo, aleluia, como forma de despertar, e foi o que Ele fez com o povo de Judá. Jeremias escreve uma carta agora. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 29, versículo 13. Jeremias escreve uma carta para os cativos, e ali o Senhor manda dizer para o povo. Evidentemente o povo estava buscando a Deus. Por quê, pastor? Estava no cativeiro. Tem crente que só busca a Deus quando a coisa rocha para ele, quando a coisa aperta, quando o cinturão começa a coxar, aí ele se manifesta para buscar Deus. Certamente o povo estava buscando, mas Deus não estava respondendo. E agora ele manda dizer pelo profeta Jeremias, que era para dizer ao povo: e buscar-lhe-ei
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para encontrar a Deus, quando buscamos, eu vou citar apenas 2 requisitos para buscar a Deus e ser ouvido por Ele. Qual é, pastor? Sinceridade de coração. Deus revelou aqui que Ele só se deixa encontrar por aqueles que buscam Ele de coração sincero, que buscam a Ele com um temor e com fé. É por isso que Ele falou para o povo, não é? E aí vocês irão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O que mais que Deus requer de quem busca Ele para poder encontrar? Sacrifício. Pastor, mas que sacrifício é esse que Deus quer de mim? Qual é esse sacrifício que Deus quer que eu faça? Provérbios 8:17. Ele diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Oh, glória a Deus! Que Deus maravilhoso é este! Ele nos ensina, irmãos, Ele nos instrui, Ele nos mostra o caminho da vitória. O problema é que muitos de nós não atentamos para isto, mas o manual de Deus está bem aqui nas nossas mãos. Quem busca Deus pela madrugada, Deus se agrada. Agora, muitas das vezes, tem crente que é assim: Deus acorda ele, às vezes ele está passando por uma turbulência, e Deus acorda ele na madrugada, somente naqueles dias de frio, agora, esse período, muito frio. Mas aí o crente está na cama, acorda, mas o problema é na hora de levantar para buscar a Deus. Eu não vou fazer essa pergunta para não deixar aqui ninguém constrangido, mas se fosse perguntar aqui para todo mundo, com certeza iria ter alguns. Irmão, você acorda de madrugada assim, 3 horas, 3:30, você acorda para orar, para buscar a Deus. Aí se eu fosse perguntar assim, se eu falasse assim: só levanta as mãos aqueles que fazem isso. Não, os irmãos não vão levantar as mãos. Eu estou falando para não deixar ninguém constrangido, Mas se eu fizesse essa pergunta assim, se eu pedisse para os irmãos fazer isso: olha, só levanta as mãos aqueles que buscam, muitas mãos iriam ficar baixinhas, Por quê? Porque às vezes levanta pela madrugada, ou seja, acorda, mas não levanta para buscar a Deus. E lá em Provérbios 8:17, ele externa ali a sua alegria, o seu prazer pelo crente que renuncia ao sono e vai buscar a presença de Deus. Louvado seja Deus. Esse horário parece que é melhor, irmãos, para Deus ouvir a gente, Parece que a gente fica mais perto de Deus. Louvado seja Deus, fazendo esse sacrifício.
E é muito bom fazer isso, porque quando o crente cria esse hábito saudável de buscar a Deus pela madrugada, ele se sente mais robustecido espiritualmente, ele fica mais ativo, né? Fica ativo, pastor, fica. Nada de sonolência espiritual, mas ele fica ativo, ele está ali, né? Está buscando a presença de Deus pela madrugada. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então, Deus se agrada sim. Para Deus nos ouvir, é preciso fazer sacrifício, levantando pela madrugada. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Aleluia, né? E o que mais? Oração sincera. Nada de oração superficial. Muitas das vezes o crente ora, mas nada acontece. Por quê, pastor? Às vezes porque está faltando sinceridade, está faltando compromisso, às vezes é aquela oração sem fé, às vezes é aquela oração que o crente já está mais para dormir do que para outra coisa. Aí vai botando o joelho no chão, parece da mesma leva que ele dobra o joelho e ele levanta. Será que essa oração dá para chegar ao céu? Deus, Ele quer ver exatamente a sua igreja orando com coração sincero. Louvado seja Deus. Esse é o segredo, ou seja, foi o segredo para os nossos irmãos antepassados. A forma como eles buscavam a Deus era tremenda, né? Nós vamos mencionar aqui um dos textos bíblicos mais mencionados, né, que diz respeito à oração, que foi a oração de Ana, né? Ana estava orando pelo propósito, e a oração de Ana não era superficial, não. Era uma oração sincera, uma oração legítima. É tanto que quando o rei tentou, ou seja, o sacerdote Eli tentou tirar a lama do fogo, né, caluniando Ana, mas ela declarou que aquela oração que ela estava fazendo ao Senhor nosso Deus era uma oração de todo o seu coração. Ela estava derramando a sua alma perante o Senhor, porque ela tinha uma causa para ser resolvida, e esta causa o sacerdote não podia resolver. Esta causa, louvado seja Deus para sempre, os profetas não podiam resolver. Esta causa somente o Deus Todo-Poderoso poderia resolver para ela, e ela foi na fonte certa, foi buscar a presença do Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Oh, vale agradecido seja o nosso Deus para sempre. Glória a Deus. No tocante à vida de oração, como é que estamos, irmãos? Como é que está por aí a sua vida de oração? Está boa? Está regular? Ou está péssima? Boa, regular ou péssima? Pastor, e qual é a oração boa? A oração boa é aquela oração feita com fé. Tiago, ele faz menção de que essa oração da fé, a oração feita com fé, louvado seja Deus, quando alguém faz ela e não duvida, ele fala da eficácia
dessa oração. Então, a oração boa, não vamos aqui achar que a oração boa é aquela que se faz o dia inteiro, pastor, o dia inteiro, ou até mesmo eu passei a noite inteira orando, né? Tem gente que gosta, né? Tem crente que gosta de relatar os seus feitos, né? Da oração. Tem até aqueles que dizem, eu oro muito. Sim, mas essa é a oração boa. A oração boa, ela carrega duas virtudes maravilhosas. Quais são elas, pastor? Uma delas é a fé, a oração da fé. E a outra, vigilância. Jesus disse: orai. E o que mais? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Então, a oração boa, esses dois elementos acompanham ela: a fé e a falta de vigilância. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe, né? Se aproxime com o coração sincero e creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nosso Deus. A oração da fé e a vigilância. Esse é um problema muito sério que permeia a igreja de Jesus. Orarmos até que oremos. Da oração, tem crente que é de oração, porém falta vigilância nas orações. Às vezes ora muito, mas vigia pouco ou quase nada. Tem crente que às vezes ele ora, isso é homem, é mulher, é jovem, ora, mas quando chega em casa, ele desora. O que é isso, pastor? Ele desora? Sim. O que quer dizer isso? Anula a oração que ele fez. Como? Na falta de vigilância. Às vezes, quando o inimigo arma uma cilada, ele cai de asa aberta nessa cilada. Quando pensa que não, é uma briga, é uma confusão, um insulto. Orou, mas não vigiou. Então é necessário que nós aprendamos esse princípio. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a oração boa. Eu falei, como é que está a vida de oração? Está sendo boa, ou seja, essa não é a boa, né? A boa foi o exemplo, a primeira que eu citei. A oração boa, vigilância, fé e oração. Louvado seja o Senhor. E a oração regular. Às vezes o crente ora uma só vez por dia, podendo orar mais que uma. Mas é vigilante, tem um pouco de vigilância com ele. Mas ora, né? Pouco, não tem aquela. E
oração péssima. Quando é que a vida de oração do crente está péssima? É quando o crente deixa de orar. Aí a oração dele é só aquela que eu citei até agora. Ou então, se tiver culto, 7 dias na semana, 7 dias na semana, e o crente ele vai 7 vezes, ou seja, nos 7 cultos ele comparece. A oração dele única é essa oração feita na igreja. Aí você está péssimo. Porque a primeira igreja nossa é na nossa casa. Louvado seja Deus. É a primeira igreja nossa, é na nossa casa. É na nossa casa que nós temos que começar a nossa vida de oração. E isso não é só uma vez, só 2 vezes, só 3 vezes, é sempre que é necessário. A Bíblia diz que é para nós orar sem cessar. E se você deixa de orar na sua casa, e se passar 10 dias sem culto, você passa 10 dias sem orar. E nós precisamos ter essa experiência com a vida de oração. Louvado seja Deus, porque sem oração nós não vamos ver as portas se abrirem, nós não vamos ver as muralhas sendo destruídas como foram as muralhas de Jericó. Louvado seja Deus para todo sempre. Às vezes nós olhamos a história de Davi, meu Deus, mas Davi era um homem, vitorioso, apesar dos altos e baixos que ele passou. Mas sabe o que segurava Davi? Nas suas guerras, os seus problemas que ele enfrentava, era exatamente a oração. Ele tinha prazer em orar. A vida de Davi, louvado seja Deus, era uma vida contínua de oração. Ele não ficava sem orar. Então não tinha como, ele ser perdedor. Ele era um vencedor, porque ele aprendeu, louvado seja Deus, que a chave da vitória chama-se oração. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Estou já caminhando para encerrar aqui a minha mensagem, meus amados irmãos. E no tocante ao receber, falamos sobre a busca, sobre a oração e o recebimento das nossas orações, das nossas petições, dos nossos pedidos. Como é que nós estamos? Estamos recebendo? Estamos recebendo, ou as nossas orações estão engatadas por aí no teto da casa? Se fosse necessário tirar aqui essa laje, será que as suas orações não iam estar tudo de pendurada ali? Por quê, pastor? Porque nem toda oração também o Senhor recebe. E os motivos pelo qual, os motivos pelos quais o Senhor não recebe também todas as orações.
A Bíblia está aqui, cheia de exemplos, não é? Tiago, capítulo 1, aproximadamente lá no verso de número 5 ao verso 7, ele diz assim: se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá liberalmente, sem censurar. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelas águas, não é? Impelida de um lado para o outro, ou seja, as ondas do mar, elas são, né, impelidas pelo vento. Ele diz então: peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, e não pensa esse varão que receberá alguma coisa do Senhor. Louvado seja Deus. Lá na frente nós vamos encontrar no capítulo 4 de Tiago, no verso 3, nós vamos encontrar o Senhor declarando por que às vezes os nossos pedidos não são atendidos. Quando ele vai dizer no versículo de número 3, que pedimos mal, mas não recebemos. Por que não recebemos? Porque os nossos pedidos às vezes são egoístas, são pedidos que nós fazemos visando receber algo para esbanjar dos nossos prazeres. Aleluia. Mais um dos motivos pelos quais pedimos e não recebemos. Pedimos egoístas. Pedimos para que Deus nos abençoe com algo que é para eu ficar por cima, não é? Do irmão ou da irmã. Tem umas canções aí agora que estão sendo questionadas, não é? Depois de muito fazer sucesso, agora elas estão sendo questionadas, porque nessas canções, quem estava por baixo um tempo, agora vai pisar na cabeça de quem está, não é? De quem está por baixo. Ele cresceu e agora o seu objetivo é pisar, é se vingar. Quem te viu você na prova e não te ajudou? Por aí assim, não é? Alguém que viu você na prova e não te ajudou, mas agora você subiu e você vai se vingar de quem lhe pisou. Se encaixa nesse versículo de número 3 de Tiago, capítulo de número 4. Então, já deparamos aqui com dois motivos, não é? Que retém, duas situações que retêm a oração do crente. Ou mais, pastor, por que às vezes as minhas orações não são respondidas? Meu Deus, eu oro tanto. Um dos motivos chama-se falta de perdão, né? Sempre a gente aborda esse assunto, porque é um assunto que a gente tem que estar falando constantemente com a igreja do Senhor. A falta de perdão. Se eu não perdoo, então eu vou orar e Deus não vai atender as minhas orações. Não vai, pastor? Não. Por que Ele não vai?
a Bíblia diz que é assim, contra fatos não há argumento, não é? Se a Bíblia está dizendo que é assim, é assim. Se está dizendo que os perdões dos meus pecados são condicionais, então eu tenho que acreditar que é assim. O que mais que pode travar a oração de uma igreja? Contendas. Isaías capítulo 58, a palavra de Deus vai nos dizer que o povo de Israel estava orando. Chegou um período que estavam buscando a presença de Deus e resolveram partir para um jejum pesado. Era jejum, todo mundo jejuando lá, as autoridades estavam todos jejuando. Porém, Deus estava em silêncio para com o jejum. E alguém decidiu questionar com Deus por que estava orando e as orações não estavam sendo ouvidas. Deus não movia a mão em favor das orações, né? Como já estamos sobre o horário, não vou explanar o texto aqui por completo, mas vou dar aqui uma panorâmica. Por que estava acontecendo isto? Era porque no jejum deles, uns jejuavam trabalhando, não se separavam para fazer um jejum, mas ali eles estavam trabalhando nas suas respectivas responsabilidades, um para lá, outro para cá, e como se não bastasse, era discussão de doido lá, os irmãos discutiam entre si, era uma verdadeira confusão. E o Senhor diz: mas jejuando dessa forma, vocês querem que eu atenda as orações de vocês? Não pode, estava fazendo o que, pastor? Tinha contenda no meio, e alguém jejuando, trabalhando. Ora, jejum, trabalhando. Isso é igual quem faz jejum, o povo de Deus inventa coisa. Os irmãos entendem o que é jejum, se alguém ainda não entender, mas eu vou explicar aqui. Jejum, o que é jejum? Abstinência. Abstinência, de alimento ou de água, dependendo da forma como alguém vai fazer esse jejum, mas só que o jejum completo, o jejum é abstinência, você se abster de comida, de água por um espaço de tempo. E o povo de Deus, irmãos, amanhã eu vou fazer um jejum, mas eu vou começar aqui hoje à noite. Hoje à noite. Aí se deita 9 horas da noite, está em jejum já, passa a noite inteira dormindo, vai acordar 7 horas da manhã. Então aí ele conta, ele entra na relação dele esse período que passou dormindo. Que jejum é esse? Aleluia! Se esse jejum é válido, então eu jejuo toda noite, não é? Porque o jejum deve haver um sacrifício, é um sacrifício. É por isso que o Senhor está dizendo: olha, vocês estão jejuando aí, mas cada um está saindo lá para as suas atividades, lá vocês discutem, lá vocês fazem. Aonde é que está a reverência? Onde é que está a comunhão de vocês comigo nesse jejum? Eu quero que vocês jejuem,
eu quero que vocês jejuem, mas louvado seja Deus para sempre, eu quero que vocês conversem comigo, que vocês orem comigo, orem a mim. Isso é que eu quero, esse jejum aí que vocês ficam soltos, o próprio Senhor quem reprovou esse tipo de jejum que hoje muitos crentes fazem. Quando eu vou jejuar, eu começo pela madrugada, quando eu acordo, eu começo, quando eu acordo, vou fazer o meu sacrifício, isso respaldado aqui pela Bíblia. Os irmãos leram aí Isaías 58, o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais o jejum do povo não estava sendo recebido por Deus, porque é dia de jejum, mas aí vocês saem, cada um sai para o seu canto, é a mesma coisa, eu vou fazer jejum dormindo. Então o legítimo jejum que o Senhor se agrada é quando nós fazemos como o apóstolo Paulo diz. Paulo em Romanos 12, primeiro, ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado e agradecido seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós deixamos esta palavra para a nossa edificação. Então aqui falamos sobre a importância de procurar a Deus, de buscar verdadeiramente com sinceridade, louvado seja o Senhor, orar a Ele também com sinceridade, para poder receber. Então fechamos mostrando que alguns motivos, algumas situações estão privando as nossas respostas. Por quê? Por não estarmos enquadrados de acordo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Nós vamos